Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre eutanásia, com o Dr. Manuel Vieira Filho. E teremos também a pintura mediúnica com a Cláudia Rosa. Mas hoje uma novidade. Vamos presentear você, caro telespectador. Mais tarde, nós vamos contar de que maneira. Tudo bem? Vamos dando início ao nosso programa. Estamos com Cláudia Rosa de Arruda Ferreira, que é médium de pintura mediúnica muito conhecida de vocês. Hoje vamos presenteá-los com todos esses livros que vocês estão vendo. Aquele que mandar primeiro pelo WhatsApp o seu nome e endereço, dizendo eu quero ganhar um livro com a pintura mediúnica, nós vamos enviar para o seu endereço. Tudo bem? E aí, Cláudia, gostou da nossa promoção de hoje? Gostei da divulgação da doutrina através da arte. Né? Muito bom. Então, Cláudia, agora vou deixar você aqui com o seu trabalho, né? Fazendo os nossos presentes e vamos fazer a entrevista sobre eutanásia e já voltamos com você, tá bom? Tá bom. Até lá. Até lá. E já estamos com o Dr. Manuel Vieira Filho, que também é espírita, trabalhador aqui da casa na área de ensino. Tudo bem, Manuel? Obrigado, Silvia. É uma delícia estar aqui e poder compartilhar com todas as pessoas os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, que nos confortam e nos elevam. E parabéns pelo programa. Olha, a gente que agradece, o programa não seria tão bom se vocês aqui da Fiesp não atendessem tão prontamente o nosso chamado, né? E nós temos muitas perguntas sobre eutanásia. Muitas pessoas que nos escrevem, tanto por e-mail como no WhatsApp, dizendo que estão aflitas de saber que o familiar pode ter ficado muito triste ou pode ter sofrido muito por ter sido cremado, por ter acontecido a eutanásia. Então, a eutanásia hoje é o ponto central, é o foco do nosso programa, tá bom? Então, eu gostaria que você esclarecesse para o nosso público, que é bastante diversificado, o que é eutanásia. Eutanásia, como o próprio nome diz, é a boa morte. Eu significa bom, thanatos, que vem do grego, é a morte. Então, eutanásia seria você proporcionar às pessoas que estão em estágio terminal, que estão próximas à morte, uma morte boa. E é um termo muito comum, porque ele é aplicado desde a antiguidade, nós já conhecemos a eutanásia. Os próprios gregos, que prezavam muito a vitalidade física e cultivavam a arte da guerra, eles praticavam a eutanásia nos velhos, que não prestavam mais para a guerra, e nas crianças que tinham algum problema e também não poderiam ir para a guerra. Na Índia antiga, os doentes também, que estavam próximos à morte, eles tinham a boca e as narinas preenchidas com a lama sagrada do rio Ganges e eram jogados para que se apressasse a morte deles, que era o que eles conheciam a boa morte. E esse termo vem até os dias de hoje, que é o que a gente faz nos estágios terminais, quando você não vê mais uma solução de vida, a vida está se extinguindo rapidamente e você resolve, por algum motivo, apressar a morte. Então, você é médico, né? Você também trabalha em hospitais e já teve muita experiência com isso. O juramento do Hipócrates, tão conhecido, o que você poderia dizer no momento? O que está acontecendo, tanto do lado da medicina como do lado espírita? Você acha que esse juramento de Hipócrates para os médicos vale ainda? O juramento de Hipócrates, quando Hipócrates foi procurar... Hipócrates é considerado o pai da medicina. E quando ele foi procurado, ele era procurado por muitos doentes que também tinham uma situação muito ruim e queriam apressar a morte. Então Hipócrates, em seu juramento, ele coloca
que a ninguém darei remédio que possa provocar, abreviar a vida. Então, esse é o juramento de Hipócrates. E é aquilo que todo médico aprende. Nós aprendemos a conservar a vida, a proporcionar a saúde, a proporcionar condições melhores de vidas. Então, nós devemos seguir sim, porque a ninguém a gente deve abreviar a morte por qualquer momento, por qualquer motivo que seja. Certo. Já lá no primeiro mandamento, da primeira revelação de Moisés, né? Não matarás. Não matarás. Então, no caso, é provocar a morte. A eutanásia é provocar a morte. Provocar sim. A Mesmo morte. Que você tenha como objetivo aliviar a dor. Mas você está provocando a morte. Tanto é que a eutanásia, que ela pode ser considerada ativa ou passiva, na eutanásia ativa nós também chamamos de suicídio assistido. Eutanásia ativa é o suicídio assistido. E existem clínicas hoje, por exemplo, na Suíça, existe uma clínica para aquelas pessoas que querem, não têm mais interesse em continuar vivas, e elas vão até lá se suicidar. Tem um caso até de um... Nossa, eu não sabia disso. Você paga mais ou menos, eu acho que são 4.000 euros, você se interna e eles têm a máquina lá através da qual você suicida. Então a lei da Suíça permite. Da Suíça permite. E tem um caso de um maestro e sua esposa, ela tinha um câncer de vias biliares já em fase terminal, e ele tinha problemas neurológicos muito graves, já não tinha uma qualidade de vida muito boa, e os dois fizeram um pacto, porque se ela morresse, ele não teria quem se sustentar, ou teria dificuldade em se manter sozinho, e os dois se internaram na clínica e fizeram... Então não deixa de ser um suicídio. Aí no caso não é eutanásia, é um suicídio. Os dois tinham problemas. O que a lei encara para você fazer isso não é uma pessoa rígida, em plena consciência, que vai lá se internar, mas você tem que ter algum problema de saúde para que você possa praticar o suicídio. Nossa! Então vamos definir, no caso, né, para nós espíritas, o que vem a ser a morte. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala que a morte é a falência dos órgãos. E Leon Denis, ele fala que a morte é a simples passagem. Nós estamos mudando deste plano para o plano espiritual. Certo. Então, quando a gente fala em morte, a gente está falando de morte do corpo físico, porque a alma é imortal, a alma não morre nunca. Então, é uma simples passagem que nós deixamos o plano material para passarmos para o plano espiritual. Certo. Na verdade, assim como nós morremos para o plano espiritual, o plano espiritual também vai encarnar no plano material, e é um ciclo que se completa. Então é a morte do corpo físico. Pois é. E para a medicina, como é interpretada a morte hoje? Em que condições o médico pode desligar os aparelhos? Em que condições? Eles fazem todas as perguntas, de todos os tipos. Bem, o conceito de morte é o conceito que vem mudando continuamente. E para nós entendermos a morte, nós temos que entender, nós recebemos influência dos gregos que consideravam o coração como a sede da vida. Então, para eles, a morte era a parada do coração. Certo. Mas a tradição judaico-cristã, que também nos trouxe influências, ela considera a vida através da respiração. Tanto é que, se for na Gênese, Deus, através do sopro divino, que ele transmite a vida a Adão. Então, eles falavam que a vida seria a parada da respiração. Então, com esse conceito, você falaria que, através dos gregos, quando o coração para, através da tradição judaico-cristã, quando você para de respirar. Mas, hoje, com os avanços da medicina, que você vê que você pode manter a vida artificial, hoje nós consideramos morte, nós damos muito valor para a morte encefálica. Então você vai falar em
Morte encefálica seria a morte realmente que é irreversível, que você testa e através da qual não tem mais retorno. Não tem retorno. Mas então, através da aparelhagem, você pode manter. Pode então, saber se aquela que isso pessoa vai não tem uma morte encefálica. Sim, você vai fazer testes para ver. Então é aquela contradição, não é o coração parou, mas você pode artificialmente fazer com que ele fique batendo, ou você pode, mesmo que você não consiga respirar, fazer. Então isso cria essa dúvida, mas se é morte, como que a pessoa está viva? Através de aparelhos. E então para nós a morte hoje a gente considera a extinção do complexo pessoal. Então hoje a morte seria a extinção de você, de sua personalidade como pessoa, quando tudo se vai, porque considera-se apenas a parte material. Então, dentro do hospital, para os médicos, enfermeiros, é assim considerado. Tirando a crença religiosa sim, de cada um. Sim, claro. Agora, para nós espíritas, né? Você é um expositor espírita do curso que eu sei, o que é o espiritismo, né? Fala-se lá também sobre a eutanásia. Como fica, então, o espírito? Bom, está resolvido, os médicos já fizeram o que tinha que fazer. Há problemas para o espírito, caso ele tenha, algum aparelho tenha sido desligado e ele não se desligou do corpo? Sim, existe uma gama muito grande. A morte não é um processo tão simples, ela é um processo demorado, em que toda a espiritualidade vai agir. Assim como na nossa encarnação, ela se inicia na concepção e ela vai terminar, vai se completar, se firmar quando nós estamos terminando a infância, por volta dos 7 anos, o desligamento também do perispírito, ele é feito célula a célula, é feito lentamente. Então a espiritualidade, ela tem que trabalhar nisso. Quando nós encarnamos, nós recebemos uma quantidade de fluido vital, que é o que mantém a vida corpórea. E essa quantidade de fluido vital, que vem do fluido cósmico universal e é derivada da matéria, ela vai se esgotar com o tempo. Então, ao final da vida, nós teremos uma quantidade menor de fluido vital, teremos um perispírito menos ligado à matéria, o que facilita o trabalho da espiritualidade. Quanto mais nós estivermos desligados da matéria, mais fácil vai ser esse processo. E quanto mais nós formos materialistas, quanto mais nós acreditarmos na matéria, mais difícil é que esse processo se manifeste. Se você for pegar a obra de André Luiz, Nosso Lar, ele tem um capítulo lá que ele fala do difícil desencarne e ele conta a história de Francisco. Francisco era um jovem, era materialista e ele sofre um acidente de carro e ele não se desliga do corpo físico. Então ele é levado para as câmeras de retificação, para o seu tratamento, mesmo após a sua morte, mas ele ainda permanece ligado ao corpo material. Ele permanece tão ligado que ele sente as larvas comerem seu corpo. Isso no livro? Nosso Lar. Nosso Lar. E André Luiz vê Narcisa prestando auxílio a essa pessoa, porque ele vê e ele fala, olha, o monstro está vindo, está me atacando, as larvas, são eles. Então ele está vendo e André, o próprio a decomposição do corpo. A decomposição do próprio corpo, que é um aprendizado para André Luiz e também é um aprendizado para nós. Porque quando nós somos apegados à matéria, ao desencarnar, o espírito entra num estado de obnubilação. E ele fica um tanto quanto confuso, o que não lhe permite distinguir que ele está completamente desencarnado. E ele vê aquele corpo que ele acha que é o corpo que ele utilizou durante a encarnação, e ele não entende o porquê que aquele corpo não responde a seus apelos, que era o caso de Francisco, no livro André Luiz. Então, mesmo desencarnado, ele permanecia ligado e precisou ser levado para um tratamento nas câmaras de retificação que se prolongou por muito tempo, devido ao apego à matéria. Então, tem o caso de uma família que nos assiste e fizeram algumas perguntas através do WhatsApp sobre a cremação. A neta, realmente a neta dessa senhora que foi cremada,
ela já está estudando aqui na casa e ela está muito preocupada, porque a avó não falou nada em ser cremada. Mas por acharem assim mais fácil a cremação do que procurar um cemitério e tudo mais, acabou que essa avó foi cremada. E ela está preocupada, achando que se a avó não pediu para ser cremada, será que ela não sofreu de ver o corpo sendo queimado? Então ela ficou muito preocupada, por isso que eu te chamei aqui para responder para ela assim, alguma coisa, dar algum conforto, ou então, às vezes é até bom saber realmente, né, o que pode acontecer, para que ela faça suas preces e você conversa com a nossa telespectadora. Ela chama Marina. Marina, a espiritualidade nos prepara para todas as eventualidades. E, na verdade, quem foi cremado foi o corpo da sua avó. Se ela foi devidamente preparada pela espiritualidade, se ela desencarnou em paz, se ela desencarnou sem levar nenhum ressentimento, com certeza ela não sofre, porque é somente o corpo que é queimado. E a própria doutrina espírita nos orienta que nós, para os casos de espíritos que são mais desavisados, que querem se desligar, têm dificuldade em se desprender do corpo, que nós aguardemos 48 horas para que se faça a cremação, que é um prazo legal. Mas pode ficar tranquila, se ela foi bem preparada, quem foi cremado é o corpo, ela nada sofreu e ela está na mão dos bons espíritos, porque quando nós desencarnamos, nós somos recebidos na espiritualidade pelos nossos entes queridos. Viu, Marina? Pode ficar tranquila. Olha, com esse amor imenso que você tem por sua avó, com certeza ela está feliz, né? Só de saber que a netinha é tão preocupada com ela, já foi, já aconteceu. Um dia todos nós vamos nos encontrar, porque nós somos imortais, viu, Marina? Viu, obrigada, viu? Agora, no Brasil, a saúde não é devidamente cuidada, né? A gente sabe, tem muitas polêmicas e passeatas até nesse sentido, né? Porque a saúde está mal mesmo, nem no sentido da prevenção. Então, os gastos com UTI são altíssimos, né? Planos de saúde são caros, a gente sabe de tudo isso. E esses espíritos que às vezes vão para a UTI e não podem ficar na UTI, que a família acaba desistindo, né? Por não poder pagar, você acha que pode dar algum problema futuro para esse espírito? Bom, a nossa saúde realmente, nós temos recursos bastante limitados e não temos essa grande gama de recursos para atender a todos. Então o custo realmente é uma coisa que preocupa a todos. Mas é difícil os casos porque a nossa própria legislação, o SUS, ele permite acesso universal à saúde para todos. Então dificilmente, mesmo que você se interne num caso de urgência, num hospital particular, às vezes não tem vaga, né? As perguntas são nesse sentido, não tem vaga nos hospitais. Quando você não encontra vaga, sim, claro, você pode ter a sua morte apressada por falta de recursos. E isso pode, sim, ocasionar alguns problemas na espiritualidade, porque o desencarne pode não se dar no tempo prolongado, ou pode se dar de forma indevida. E isso teria algumas consequências no despertamento e no preparo do espírito para quando desperta na espiritualidade. Nós tivemos agora, mais ou menos no fim do ano passado, um grande surto de pneumonia, muito grave e tudo mais, porque levava as pessoas para a UTI. Mas nós sabemos que muitas dessas pessoas chegaram a desencarnar por não ter leito, por não ter lugar, não é? Então, por isso, talvez essas perguntas que nós estamos recebendo, e nós sabemos que muitos casos de pneumonia, que não é uma doença de fase terminal, uma doença que às vezes pode até ser tratada em casa, mas quando tem complicações, precisa muitas vezes de uma UTI. E nós soubemos de casos de pessoas que desencarnaram, né? Então, por isso que a gente resolveu te perguntar tudo isso, para tranquilizar as pessoas, né, na verdade, porque cada caso é um caso. Cada caso então, é um caso. Tudo vai depender do que, Manuel? Do que?
Porque não tem saúde, não tem leito, não tem UTI, tá difícil. Às vezes as pessoas não têm dinheiro também, né, para bancar um plano de saúde. Os planos de saúde também estão falindo. E o que seria importante para nós espíritas dizermos para essas pessoas que estão nessas condições? Bem, nós temos que lembrar então das palavras de São Luís que estão no Evangelho do Espiritismo. O melhor remédio para o sofrimento é a fé. É nós acreditarmos que nossos entes queridos receberão o cuidado não só físico, mas também o cuidado da espiritualidade, que eles possam sim receber a parte material, que é super importante, mas que eles possam também ser preparados para ingressarem na espiritualidade. E porque a espiritualidade, amiga, ela está sempre nos amparando, ela está sempre nos auxiliando e ela está conosco em todos os momentos difíceis, de dor e de sofrimento, nos amparando. Se nós acreditarmos, se nós orarmos, a espiritualidade, mesmo nesses casos mais dramáticos, em que faltam recursos, em que a morte possa até ser acelerada pela falta de recursos, a espiritualidade pode sim estar agindo no sentido de receber melhor ou proporcionar o tratamento. Porque nós devemos lembrar, e Bezerra de Menezes era bastante claro nesse aspecto, que não se trata apenas a parte física, se trata também a parte espiritual. Aí lembrei agora de uma pergunta do anjo da guarda. Todos nós temos anjo da guarda? Todos nós temos anjo da guarda. Nunca esquecer do anjo da guarda, o mentor, seja lá na verdade, o nome que der. São os espíritos protetores que nós temos. Nós temos os espíritos familiares e os espíritos protetores, que estão nesse conosco, momento difícil, né? Que nesse momento difícil vão estar conosco e não nos abandonam. E tem todas as falanges da espiritualidade que estão cuidando daquele setor ou daquele local e estão de prontidão. Também a equipe Deus trabalhando. É muito misericordioso, né? Não abandona Com certeza, a gente. com certeza. Se não tiver o plano de saúde, se não tiver hospital, se o leito não tiver à disposição, o plano existe de saúde o plano estará. espiritual, está ali de prontidão, né? E os médicos, né, que são tão bons, que nós também temos que levar em conta, certo, em todas as profissões existem pessoas irresponsáveis, mas eu acho que nós temos, a maioria dos médicos são bons, fazem coisas incríveis, né, com tão pouco modo recursos. De sobrevivência, né, com vamos dizer, com pouco dinheiro, com pouco recurso, né? Estão fazendo muita coisa até, né? Então temos que acreditar também na parte espiritual, isso é importante, né? Então, aqui tem uma pergunta que é assim, é verdade que os que mais sofrem, que desencarnam por doença, eu entendi assim, que acho que prolongada, desligam-se mais facilmente? Sim, é verdade. É verdade. É verdade, porque quando Kardec diz que a morte representa a falência dos órgãos, quando nós passamos por uma doença prolongada, os nossos órgãos vão se enfraquecendo. Se você for ler em Vida e Sexo, o desencarne de Marita, é um desencarne prolongado. Ela é vítima de um atropelamento, fica há bastante tempo no hospital, e a espiritualidade trabalha todo o tempo. E você vê como os órgãos vão se enfraquecendo e esse desligamento vai se efetuando. Mais natural seria? É mais natural. Então é normal que às vezes quando você os órgãos estão fracos, eles vão perdendo a vitalidade, eles vão perdendo o fluido espiritual, os laços perispirituais ficam mais afrouxados e o espírito se desprende mais facilmente. Mas nós temos que lembrar o que Kardec nos alertava, que é o bem e o mal sofrer. Porque quando você tem o bem sofrer, você entende a necessidade do sofrimento, você se liberta, com certeza. Você
é mais preparado, você vai para a espiritualidade num estado muito melhor. Quando você blasfema, você se revolta, você não entende aquilo e você até o último momento você fica lutando pela vida, a vida física, lutando pelos bens materiais, então essa pessoa vai ter uma dificuldade maior no desencarne. Ela vai passar por uma obnubilação, por um estado transitório maior até que ela se encontre na espiritualidade. Ela deve sofrer, passar algum tempo até que ela possa se recobrar realmente. Então, Manuel, eu sei que nossos telespectadores gostam muito das histórias, tanto da literatura, que nós temos muitas, né, sobre o desencarne, e também você tem da sua vida pessoal, né, claro, mas nós temos que fazer um pequeno intervalo. Também. Nós voltamos já já com vocês. Este livro contém relatos de experiências mediúnicas vividas pelo autor João Demétrio Loríquio. Você terá a oportunidade de vivenciar através dessa leitura os momentos emocionantes ocorridos como experiências de quase morte, desdobramentos, contatos espirituais com o plano inferior e contatos com Chico Xavier. Contatos Espirituais de Primeiro Grau é mais um lançamento das edições FEESP. À venda em nossa livraria, na Rua Maria Paula, 140, Bela Vista, São Paulo, ou pelo telefone 11 3115 5544, ramal 204. O programa de TV da FEESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. Nesta carta que dirige ao seu irmão, que era líder católico em Fortaleza, o autor Bezerra de Menezes confronta as teses católicas, aprofundando-se nas questões da filosofia religiosa, ensejando assim a apresentação dos antecedentes do Espiritismo e seus princípios doutrinários. Esta carta é considerada como uma verdadeira lição de fé espírita, refletindo de maneira belíssima a compreensão do autor. Uma carta de Bezerra de Menezes, à venda em nossa livraria, na Rua Maria Paula, 140, na Bela Vista, São Paulo, ou pelo telefone 11 31 15 5544, ramal 204. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com o Dr. Manuel Vieira Filho, falando sobre eutanásia. Doutor Manuel, o que vem a ser a tal morte digna? Morrer dignamente. Hoje nós temos um conceito sobre as diferentes formas de morrer. E nós temos um conceito de ortotanásia. Orto seria correto, thanatos, a morte. Então seria proporcionar a morte correta. E a ortotanásia, na realidade, ela difere da eutanásia, que seria a boa morte, ou que eu abreviei, vendo que você está sofrendo muito diante da morte, eu abreviaria a tua vida. Então, quando você assiste aquele filme Menina de Ouro, em que ela era uma boxeadora e ela fica tetraplégica e sofre muito porque ela não aceita aquela vida e ela implora para que tirem a vida dela. E então esse é um momento em que você acelera, abrevia a morte por piedade, porque ela não suporta mais aquele momento. Isso é uma verdadeira eutanásia. A ortotanásia, ao contrário, é você proporcionar ao doente a morte digna. É você esperar que o doente possa decidir aonde ele quer morrer, como ele quer morrer. Então, muitas vezes, nós vemos pacientes que já estão em estágio terminal, que já foram tentados todos os recursos terapêuticos e não houve sucesso. Então, você sabe que aquela pessoa vai morrer. Você pode insistir em métodos cruentos, invasivos, cirurgias múltiplas, que não vão ter nenhum resultado efetivo, ou você pode deixar com que a pessoa, você pode continuar cuidando da pessoa, proporcionando
alívio da dor, proporcionando uma alimentação adequada, proporcionando que ela continue sendo cuidada, mas que ela tenha a capacidade de decidir pelo quais procedimentos ela desejaria passar na impossibilidade da cura, né? Por quais procedimentos ela desejaria passar e aonde ela gostaria de morrer. Porque isso sim é a morte digna. Você está junto das pessoas com quem você gosta, recebendo cuidados. Porque quando você vai para uma UTI, muitas vezes, e com todo esse aparato moderno, o doente acaba sendo sedado, entubado, manipulado e fica ligado por máquinas. Então o quanto mais vai passando a doença e mais vai se enfraquecendo o seu corpo, maior fica a sua capacidade de você se comunicar, de você dizer para as pessoas aquilo que você está sentindo. A morte é um momento muito dramático na nossa vida, porque ela nos arranca da nossa zona de conforto. Certo. Todos nós estamos acostumados com uma situação, mas a morte nos desestrutura, porque nós não somos preparados para enfrentar. Ela é um desconhecido, ela representa um desconhecido para muitas pessoas. Então, muitas vezes nós ficamos completamente desestruturados e não sabemos transmitir essa tranquilidade aos doentes que estão passando. Por isso são importantes os cuidados paliativos, para que todos nós possamos, nesses últimos momentos, aprendermos juntos, caminharmos juntos e que o desencarne se faça num clima de amor, de união e de tranquilidade. Muito bom. Agora uma pergunta minha, em cima de tudo isso que você está dizendo, você acha que os cursos do Espiritismo que nós temos aqui na Fiesp, você é expositor, eles de alguma forma nos preparam para a morte? Sim, eles nos preparam, porque eles trazem os ensinamentos de Kardec. E nós abordamos todos esses ensinamentos. Então nós sabemos que nós temos uma programação reencarnatória. Porque quando nós estamos na espiritualidade, nós podemos escolher as provas pelas quais nós vamos passar. Então nós podemos escolher, inclusive, a forma da nossa morte ou o momento da nossa morte. Antes de nós virmos para cá, né? Se nós tivermos merecimento, sim, sim. Antes de nós virmos para cá. Não são todas as pessoas que podem escolher, no caso, né? Alguns casos, como cita Manuel Filomeno de Miranda, você tem... A maldade é tão presente no teu ser e você fez tantas coisas ruins que você acaba vindo numa encarnação compulsória. Porque então você fica preso a um corpo muitas vezes deformado ou com deficiência mental, para que você nessa encarnação não deixe aquela maldade que você está impregnado dela, daquela vibração negativa, se manifestar. Inclusive, nós vemos isso no livro de Chico, que ele contando que ele fazia auxílio a uma senhora que tinha um filho que era um pequeno animal, porque ele não tinha nenhuma capacidade mental e sofria muito. E as pessoas perguntavam muito para o Chico, falavam, Chico, não era melhor sacrificar essa criança? Porque que qualidade de vida ela pode ter? E Chico explica que não, fala, o resgate não se faz através da violência, mas através do tempo. Então é preciso tempo para que essa mãe resgate aquela diferença que ela tem com a criança e que ela possa encontrar paz e essa criança também possa receber amor. Às vezes essa criança viveu com aquela senhora em outras encarnações e a maltratou. Então ela, respondendo com amor, ela pode acabar com esses resgates. É um resgate, no caso, duplo. Duplo. Né? Que maravilha. Então, aqui tem uma questão sobre o fluido vital, que você já falou, inclusive, que ele é matéria, né? E que relação teria para nós dimensionarmos as consequências da eutanásia? Bem, quando nós falamos em eutanásia, nós estamos falando de pessoas que têm um quadro terminal ou que você não vê mais expectativa de vida para elas.
E todos nós, quando somos programados para encarnar, nós recebemos uma certa quantidade de fluido vital, como se fosse um combustível para toda a vida. Quer dizer que é o tipo de um combustível, ele é matéria. Podemos entender que seria assim, um combustível para todo vida, a grosso modo. Não que você pode, lógico, repor em algum momento, quando você toma um passe, quando você faz... Isso é importante de eles saberem. Quer dizer que o fluido vital pode ser reposto com passe. Você não vai pegar uma pessoa que está à beira da morte, não vai ser através de passe que você vai fazer com que ela recobre a vitalidade do corpo. Seria mais um conforto, no caso. Seria mais um conforto. Mas existem várias formas, através da alimentação, através do repouso, que você repõe o teu fluido vital. Isso é importante deles saberem. Tem muita pergunta sobre o fluido vital, daria um programa inteiro, mas só para não ficar assim, mais ou menos, né, explicado, essa história de a pessoa sofrer porque tem muito fluido vital ainda. Então, o fluido vital, na verdade, é uma propriedade da matéria. E o fluido vital é o que animaliza a matéria. Animaliza não é tornar a matéria animal. Animaliza vem de ânima, alma, que dá vida à matéria. Certo. Então Kardec mesmo reconhece que pode existir um corpo que não tem vida, que não tem um corpo com vida que não tem alma. E ele fala que muitas vezes a alma já se desligou do corpo físico, mas o corpo físico continua viável. Mesmo quando você doa um órgão, se você for fazer uma doação de um rim, esse teu rim tem fluido vital, mas ele não tem espírito. Porque o que vai lá, o que causa a vida, o que dá a vida para a matéria é o fluido vital, que animaliza a matéria. Então, quando você faz, por exemplo, os transplantes de órgãos, todos esses órgãos vão com o seu fluido vital. Porque a partir do momento em que ele perde esse fluido vital, é matéria inerte. Você não consegue mais repor o fluido vital nessa matéria inerte. Então todos nós vimos com uma quantidade de fluido vital suficiente para nós cumprirmos a nossa vida. Acontece que muitas vezes nós levamos uma vida desregrada, dormimos pouco, nos alimentamos mal, passamos por muito estresse, muito aborrecimento. Então tudo isso nos desgasta, faz com que a quantidade de fluido vital se desgaste mais rapidamente. E nos casos de eutanásia, muitas vezes a morte nos pega de uma maneira súbita. Você pode ser acometido, você pode, por exemplo, sofrer uma agressão e ter lesão de múltiplos órgãos, e nesse caso você fica em coma, mas você tem a sua quantidade de fluido vital. Então esse desenlace é muito mais difícil, porque você estava programado para uma existência maior, que foi interrompida ao acaso por um acidente de veículo, alguma coisa súbita, um envenenamento. Então nesses casos a morte, o desligamento é mais prolongado. Digamos que um jovem, né? Um jovem tenha um acidente grave, né? Mas esse jovem já tem assim uma espiritualidade avançada, é maduro, como nós costumamos dizer, é maduro espiritualmente, né? E ele então teria mais condições de se dizer, mesmo vendo aquele corpo praticamente vivo, materialmente vivo, né? Porque embora o acidente, e ele se desliga, então ele pode sofrer menos, porque ele não está ligado àquele corpo, ele é mais os que mais sofrem, espiritual. Sim, os que mais sofrem são os materialistas, os que são ligados à matéria e que desconhecem a vida espiritual, porque a estes a morte colhe de surpresa, e para eles é uma surpresa. Eles continuam vivos, então eles não entendem esse fato do desenlace da matéria, e esses sofrem bastante. Se você tem uma condição moral boa, e como você vê no livro No Céu e no Inferno, Kardec dá a ver espíritos que se manifestam no seu próprio velório, logo após a sua morte. Logo após, né? Então esses entendem sua condição, são desapegados da matéria, têm uma condição moral muito melhor, e esses conseguem passar pelo processo de uma maneira muito mais tranquila. Você poderia nos contar alguns casos da literatura espírita
para assim, ilustrar bem essa nossa verdadeira aula que você deu hoje aqui, né? Obrigado. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos um capítulo que fala do desencarne de Cavalcante. Cavalcante era um homem bom, ele tinha uma boa índole, trabalhava pelo bem, e ele é subitamente acometido de uma apendicite que os médicos não conseguem um bom resultado cirúrgico. E ele literalmente está apodrecendo em vida. Aquele seu corpo já exala, depois de 4 dias, um mau cheiro insuportável. As pessoas têm dificuldade de permanecer no quarto. Mas porque ele não queria desencarnar, é isso? E Constantino estava muito apegado à vida. E ele confessa para um padre, que vem até ali para confortá-lo, que ele gostaria muito de fazer as pazes com a mulher dele. E ele confessa ao padre, ele confidencia ao padre, que ele precisaria muito reencontrar a mulher dele, que há 11 anos o tinha deixado. E ele entende que, na verdade, ele seria o culpado dela o ter abandonado. E ele queria pedir perdão. E isso o mantinha vivo, isso o mantinha preso à matéria. Essa determinação era um dos motivos pelos quais ele não queria se desligar. E mesmo ele sendo um espírita, ele não aprendeu essa parte do desapego à matéria, da vida, o que existe do outro lado. Então a espiritualidade quer desligar Constantino, ela quer fazer o desprendimento dos laços materiais. E é o que nós falamos. E o plano espiritual não conseguia, no caso? Não conseguia, porque ele era resistente. Ele estava segurando, ele não queria Ele era resistente, desencarnar. Ele não permitia a aproximação dos mentores. Entendeu? Então ele dificultava em muito o trabalho dos mentores. E os médicos que cuidavam dele, vendo que o quadro era grave e a coisa não se desenrolava, os médicos estavam pensando realmente em fazer a eutanásia nele. Por isso a espiritualidade se apressava em fazer de se desamarrar os laços físicos. Desligamento. E a espiritualidade então pensa numa solução que é trazer a mulher de Constantino, que já estava desencarnada. A mulher de Cavalcante, que já estava desencarnada. Mas o Cavalcante não sabia. Não, ele não sabia que ela estava desencarnada. E eles trazem a mulher de Cavalcante. Quando ela vê ele, ela tenta se ajoelhar e ele fica muito feliz e ele pede perdão, perdão. E ela também quer pedir perdão a ele. Então, naquele momento, ele consegue resgatar aquilo que o prendia à matéria, que era esse desacordo com a esposa. Mas, como ele começa a delirar, E ele fala para o médico que entra no quarto: olha, quem voltou, minha mulher está aqui. Quer dizer, ele não estava delirando, estava vendo mesmo. Ele estava vendo, mas os o médico acharam que estava delirando. Que ele estava delirando. Olha, assim também, como ele já, você vê, o fluido vital já está se esvaindo, o apego, a ligação à matéria menor, ele também via os outros espíritos inferiores que eles estavam lá. E ele também falava: olha, veja quantos os demônios que estão por aqui, todos os loucos vieram para esta ala do hospital. Nossa. Então os médicos apressam e fazem a eutanásia, aplicam a injeção letal em Cavalcante. E nesse momento, antes que a espiritualidade consiga completar, tudo se congela. Era como se tudo se congelasse e como se a alma de Cavalcante permanecesse presa àqueles trilhões de células anestesiadas. Então aquele desencarne que duraria algumas horas se prolonga por muito tempo, com grande dificuldade e com um grande desajuste para a espiritualidade. E muitas vezes é isso que nós observamos no dia a dia, que as pessoas precisam daquele momento familiar, de encontrar um ente querido, de pedir perdão para alguém. Nós tivemos no hospital o caso de uma senhora que era evangélica, por sinal, e ela estava com câncer de mama em fase terminal, mas ela era separada do marido, com quem ela não falava há muito tempo, e ela tinha uma filha de 7 anos. E não tinha mais ninguém com quem deixar essa criança. Então isso era uma preocupação para ela, porque ela só tinha o pai tinha 91 anos,
e ele não teria condição, o conselho tutelar não permitiria que a criança fosse conviver, talvez com um avô que já era dependente, tinha dificuldades. Não tinha condições de ficar com a menina. De ficar com a criança. E essa preocupação dela fez com que ela essa ficasse senhora, mais tempo encarnada. Provavelmente ela também, embora a situação dela fosse bastante ruim, ela não se desligava da matéria. E após um trabalho que foi as psicólogas conversaram com essa senhora, propuseram para ela conversar com o marido e ela aceitou. Aí o marido, que ela não via há muitos anos, foi, conversou, ela pediu para o marido, eles se reconciliaram de alguma maneira, o marido ficou com a filha e essa senhora partiu logo a seguir. Olha, então, era a preocupação com a filha. Muitas vezes nós acreditamos que essa preocupação ou esse momento que você precisa final, que é o importante para você fazer sua passagem. E é isso que Kardec nos fala, olha, quando você vê uma pessoa num estágio terminal, que a morte está ali, está certa, seria prejudicial se nós encurtássemos, abreviássemos essa vida em alguns segundos, alguns minutos apenas. E Kardec fala sim, porque esses minutos podem ser o tempo de você reencontrar aquela pessoa com quem você precisa fazer um resgate, que você gostaria de ter uma notícia, que você gostaria de ver. Então você vê que nós nos apegamos muito à matéria. Então isso é importante e é isso que nós vemos André Luiz nos contando no caso de Cavalcante. Que lindo, não? E é mesmo, a gente vê pessoas que às vezes com 90 anos estão muito doentes e levam muito tempo na UTI, não desencarnam. Algum problema, naturalmente elas querem resolver antes de partir, né? Sim, e nós temos casos muito interessantes. Por exemplo, nós tivemos um senhor que ele já era bem idoso e ele teve um câncer nos ossos, um mieloma múltiplo, e que foi uma doença muito sofrida para ele. E durante o curso da doença, ele entrou em coma, teve um AVC, entrou em coma, recobrou a consciência, mas ele voltou com uma amnésia total e ele não reconhecia a família. Embora a família continuasse cuidando dele com todo o amor, com toda a dedicação. E esse homem, alguns dias antes dele desencarnar, ele fala para a filha, ele fala, olha, agora eu posso ir embora, porque agora eu sei o que é o amor. Porque essa família que não me conhece, que era a família que ele não reconhecia, porque essa família que não me conhece, me deu todo o amor que eu precisava, que eu nunca recebi da minha família material. Olha, então, essa dedicação da família proporciona para ele esse desencarne mais tranquilo. Mesmo, ele ainda dava o recado, fala para minha família que eu não sinto dor mais. Quer dizer, ele já estava praticamente liberto da matéria. Liberto. Que lindo, não? Tem histórias muito bonitas, muito sofridas. Tem histórias muito que tristes. Eu acho que nos ajudam, né? Podem nos ajudar os nossos alunos, os nossos telespectadores, de viver sem medo. Porque também o medo, o que você diria do medo da morte? Você acha que atrapalha muito o desenlace? Sim, atrapalha muito, porque quando você não sabe o que é a morte, você está indo rumo ao desconhecido. E isso tira todo o seu chão, tira todas as suas esperanças. Então você não quer morrer, porque você não sabe o que existe. Então isso te prende muito à matéria e faz com que o seu desenlace seja doloroso, prolongado, que se prolongue por muito tempo e que você vai ter que passar por um tratamento também na espiritualidade. É verdade. Então, no caso aí, você está dizendo que os laços vão se desligando, né? Porque no nascimento é assim, molécula a molécula vai se ligando ao perispírito, que o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, vai junto, vai e volta, né? Também não deixa de existir, só o corpo físico. Então, vai se desligando. E o que você diria, assim, do esquecimento do passado? Porque nós temos o esquecimento do passado a partir do momento que nós nascemos.
Porque, claro, nós entendemos essa misericórdia divina de nós nos esquecermos o que fizemos do lado de lá, né? Porque senão nós estaríamos falando de Jesus, de tantas coisas lindas, né? Mesmo até sentiríamos vergonha. Então, é misericórdia divina. A partir de que momento, depois desse desligamento do corpo, a pessoa começa a retornar a saber o que era, por que ela veio, a programação reencarnatória das outras vidas? Tudo isso depende do seu estado de conhecimento e do seu estado moral e de como você desencarna. Certo. Se você é preparado para o desencarne, se você tem uma morte tranquila, suave, que o desenlace é feito lentamente e não cortado abruptamente, você vai ter condições de, na espiritualidade, recobrar essa consciência muito mais rapidamente e saber fazer um balanço da sua vida passada e saber os pontos onde você falhou e aonde você deve melhorar. Mas se você tem uma condição moral inferior, se você não tem capacidade de discernir, porque quando nós desencarnamos, nós vamos ser na espiritualidade exatamente o que nós somos aqui. Não seremos melhores, nem seremos piores. Então, quanto mais elevado, no caso, o espírito... Quanto mais elevado menos o espírito, sofrimento. Menos sofrimento. Que bom, Manuel. Que pena, estão me mostrando aí o cartaz que acabou o nosso tempo. Então, Manuel, para nós darmos um sentido para a nossa vida, o que você nos aconselha? Eu acho que todos nós devemos ficar tranquilos frente à morte. A morte é uma realidade, ela não vai nos colher. Se nós estivermos preparados para a morte, nós saberemos enfrentá-la com fé, com dignidade, lembrando que quem morre é o corpo físico, quem morre é a matéria, porque o nosso espírito é eterno, é imortal, e esse sobrevive a todas as dificuldades da vida. E quando nós desencarnarmos na condição de espíritos, nós vamos ver que todo esse sofrimento, por maior que seja, foi apenas uma gota num oceano. Muito bom, Manuel. Então, vamos estudar a codificação, as obras básicas de Kardec, para termos essa tranquilidade, não é verdade? Para irmos nos preparando para esse momento da nossa morte, não é verdade? Com eutanásia ou sem eutanásia, a verdade é que se nós estivermos preparados, nós vamos sofrer menos, não é verdade? Muito obrigada, Manuel, por ter vindo. Silvia, obrigada por essa aula maravilhosa. Esteja aqui conosco mais vezes. Tenho certeza que os nossos telespectadores estão felizes. Obrigado, bom? Silvia. Então, queridos amigos, vamos para mais um intervalo. Voltamos já já. As creches de São José dos Campos cresceram e receberam o reconhecimento dos órgãos públicos municipais devido à excelência do trabalho realizado junto à comunidade local. Hoje, a creche Meimei atende em período integral a 165 crianças, de 4 meses a 5 anos de idade, oferecendo 4 refeições diárias e apoio sociofamiliar. São ministradas aulas de educação infantil dentro da grade curricular e nos padrões exigidos pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que a maioria dos alunos, quando saem para o ensino fundamental, já estão alfabetizados. Nossas professoras, auxiliares e educadoras, bem como a equipe técnica e de apoio, recebem formação continuada e capacitações com profissionais competentes. Temos hoje a certeza de contarmos também e principalmente com o seu apoio, incentivando o crescimento e a valorização de uma importante obra socioeducacional dentro dos padrões de qualidade que caracterizam os trabalhos da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Você poderá nos ajudar a dar continuidade nesse trabalho fazendo uma doação. No Banco Bradesco, agência 0449, dígito 9, conta corrente 200008, dígito 3. Nesta carta que dirige ao seu irmão, que era líder católico em Fortaleza, o autor Bezerra de Menezes confronta as teses católicas, aprofundando-se nas questões da filosofia religiosa,
ensejando assim a apresentação dos antecedentes do Espiritismo e seus princípios doutrinários. Esta carta é considerada como uma verdadeira lição de fé espírita, refletindo de maneira belíssima a compreensão do autor. Uma carta de Bezerra de Menezes, à venda em nossa livraria, na Rua Maria Paula, 140, na Bela Vista, São Paulo, ou pelo telefone 11 31 15 5544, ramal 204. Queridos amigos, já estamos com todos os livros pintados mediunicamente. Quantos você pintou, Cláudia? 20 livros. 20 livros. Então vamos repetir o nosso presente de hoje para vocês. Vocês têm o WhatsApp aqui na tela, então vocês escrevam uma mensagem, viu? Não é telefonema, uma mensagem para o WhatsApp dizendo: eu quero ganhar um livro com pintura mediúnica. Tá bom? Não esqueçam de deixar o endereço e o CEP. E nós vamos enviar para vocês, tá bom? Os 20 primeiros que escreverem, que foram pintados 20 livros. Tudo bem? Tudo e aí, bem. O que você sentiu? Tudo bem. Hoje foi diferente. Foi diferente. Você se sente bem pintando livros? É a mesma coisa que os quadros. Mesma A coisa. mesma coisa que os quadros. Mas flui tão rápido, né? Você vê, você pintou 20 livros, bastante, né? Eles pintam rápido. Eles pintam rápido. Eles, é claro. É verdade. Então, vamos agradecer a eles, né? Ao Plano Espiritual do Presente, que nos deu esse presente. Vamos fazer mais vezes, né, Cláudia? E obrigada a você, Cláudia, por estar aqui conosco. Eu que agradeço ter a aceito oportunidade de divulgar a doutrina através da arte. E agora através da TV, a arte na TV, né? A arte mediúnica na TV para você. Bom? E como o nosso tempo já está esgotado, nós vamos aqui nos despedindo de vocês, contando com a sua audiência na próxima sexta-feira, às 12 horas, aqui na TV Aberta. Não se esqueçam, todos os programas anteriores encontram-se no site da FESP, www.fesp.org.br. Até lá!